A Deus por Jesus Cristo, por essa oportunidade preciosa que Ele nos dá de estarmos aqui hoje para glorificarmos a Ele, celebrarmos a Ele, principalmente estarmos aqui em comunhão em torno da mesa. Vamos abrir as nossas Bíblias, meus irmãos. Ou você que está sem a Bíblia ou está com o celular, acesse aí a sua Bíblia no livro de Josué, capítulo 22. Josué, capítulo 22. Nós leremos aí os 9 primeiros versículos. Josué 22. Glória a Deus. Bom, o texto da palavra do Senhor, ele diz assim: Josué convocou as tribos de Rubem, de Gade e a metade da tribo de Manassés, e lhes disse: vocês fizeram tudo que Moisés, servo do Senhor, ordenou. Durante muito tempo e até hoje, vocês não abandonaram os seus irmãos, mas cumpriram a missão que o Senhor, o seu Deus, lhes entregou. Agora que o Senhor, o seu Deus, já concedeu descanso aos seus irmãos israelitas, como tinha prometido, voltem para casa, para a terra que Moisés, servo do Senhor, lhes deu no outro lado do Jordão. Mas guardem fielmente o mandamento e a lei que Moisés, servo do Senhor, lhes deu de amar o Senhor, o seu Deus, andar em todos os seus caminhos, obedecer aos seus mandamentos, apegar-se a Ele e servi-lo de todo o coração e de toda a alma. Então Josué os abençoou e os despediu, e eles foram para casa. A metade da tribo de Manassés, Moisés dera terras em Bazã, e a outra metade da tribo Josué dera terras no lado oeste do Jordão, junto com outros israelitas. Ao mandá-los para casa, Josué os abençoou, dizendo: voltem para casa com as riquezas que juntaram, grandes rebanhos, prata, ouro, bronze, ferro e muitas roupas. Dividam com os seus irmãos os despojos de seus inimigos. Assim, as tribos de Rubem, de Gade e a metade da tribo de Manassés deixaram os outros israelitas em Siló, na terra de Canaã, para voltarem para Gileade, sua própria terra, da qual se apossaram de acordo com a ordem do Senhor, dada por Moisés. Esta é a palavra do Senhor. Vamos orar, meus irmãos? Pai, nós te glorificamos nessa manhã, por estarmos entre irmãos e amigos para celebrarmos ao Senhor, celebrarmos a pessoa do teu Filho que conquistou aquilo que a gente não conseguiria conquistar. Nossa oração, Deus, ela é simples, que o Senhor nos dê de Ti, através da exposição da palavra do Senhor, que haja em nossos corações, nas nossas mentes, em todo o nosso ser, renovação por meio da Tua palavra, e que o Teu Espírito promova toda e qualquer mudança que Ele queira promover em nossas vidas por meio da palavra do Senhor. Essa é a nossa oração, Deus, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, hoje nós estamos iniciando uma nova série de mensagens aqui na Igreja Batista Urbana, intitulada Identidade Urbana. Acho que já ficou claro para você que é membro da nossa igreja que nós temos uma preocupação muito intensa com a nossa identidade. Todo mês um pastor ele sobe aqui nesse espaço e conduz a igreja ao entendimento de uma parte da nossa declaração de fé. Nós tivemos inclusive alguns meses atrás o Domingo da Visão, e todas as nossas reuniões e alinhamentos, elas sempre ocorrem de acordo com a nossa declaração de missão da nossa comunidade e a nossa visão da nossa igreja. Você que participou do programa de DNA sabe que você foi muito bem exposto à nossa visão, à nossa declaração de missão, porque num mundo, meus irmãos, em que nós nos encontramos tão fragmentado e diante de uma crise de identidade enorme, da qual essa sociedade ela vive, faz muito bem à nossa saúde, enquanto comunidade, enquanto igreja, sempre revisitarmos a nossa visão. E
dentro dessa realidade que nós temos de comunidade, primeiro de campus e depois de uma igreja constituída num total de 21 meses, já chegou o momento de nós pararmos num momento assim de celebração aos domingos e olharmos para a nossa visão, a nossa missão da nossa igreja e nos debruçarmos até ela e entendermos qual é a nossa identidade, que é uma identidade urbana, através da palavra do Senhor. Como você sabe, a gente também herdou essa identidade urbana da nossa igreja mãe, da igreja que de alguma maneira nos conduziu a essa plantação aqui em Tatuapé. E a nossa missão, ela é muito simples. Como você sabe, a nossa missão diz que a Igreja Batista Urbana de Tatuapé, ela existe para honrar e servir a Deus na comunicação do Evangelho e na formação de discípulos maduros de Cristo, engajados na renovação espiritual, cultural e social da grande São Paulo e do mundo. Durante esses meses de abril e maio, nós estaremos revisitando essa missão e olhando para cada ponto e cada traço distintivo da nossa declaração de missão e entendendo, meus irmãos, o quanto ela faz sentido para que a gente pratique, né, e viva como igreja do Senhor. Mas antes de começar a olhar para esse texto que nós nos debruçamos aqui hoje, a gente precisa entender um pouco o que é identidade. Essa palavra tão difundida hoje nos meios escolares, acadêmicos, ou até no contexto de trabalho em que você trabalha, né? A gente sempre ouve a palavra identidade. Eu tenho certeza que quando você vai se apresentar a alguma pessoa, você não chega nessa pessoa e fala: olha, o meu nome é João, eu tenho 1,69 m, eu tenho lábios assim, a minha cor é assim, o meu RG é 45764, o meu CPF é 366. A gente não faz isso. Pelo contrário, existem escolhas ou coisas ou partes elementares de quem somos que de alguma maneira a gente espera que as pessoas vejam manifestas no nosso ser, na nossa identidade, ou em alguma medida nós fazemos muito esforço na nossa interação com as pessoas para que esses traços da nossa identidade, eles sejam muito bem expressos. Mas eu gostaria de evocar aqui um filósofo canadense chamado Charles Taylor, e eu acho que ele vai nos ajudar bastante a entender principalmente essa crise de identidade da qual nós vivemos. Em primeiro momento, Charles Taylor vai dizer que essa crise de identidade que a gente vive, ela nasce principalmente de um ideal legítimo que a gente tem de identidade. A modernidade, ela nos deu uma bênção, que é as liberdades. Nós temos muita liberdade hoje em dia. Eu não sei se você já parou para pensar, mas a cada geração que se passa, as nossas gerações elas vão adquirindo mais liberdade. Se você olhar para o início do século XX, quando o movimento, por exemplo, feminista começou com as sufragistas, todo aquele movimento político de que as mulheres só ficavam em casa, queriam votar e trabalhar, daquele tempo até hoje, as mulheres e nós, homens, ou qualquer outro cidadão na sociedade, ele tem conquistado várias liberdades. Tenho certeza que você já olhou para o seu filho ou para algum adolescente e já teve aquela impressão de que esse adolescente ou seu filho ou jovem da qual você está criticando, ele goza de uma liberdade, ele desfruta de uma liberdade que você, na sua geração, não aproveitou ou não desfrutou, porque os tempos eram outros, as épocas elas eram outras. Mas essa mesma bênção que a modernidade deu, Charles Taylor vai dizer que ela produziu em nós um problema que nós não estamos sabendo lidar, que é justamente algo que ele chama de individualismo autocentrado. Ele vai dizer num livro maravilhoso chamado A Ética da Autenticidade, de que eu e você temos uma liberdade que é interpretada como uma independência absoluta. E parece que nós nessa sociedade somos profundamente convidados a aproveitar essa liberdade, a desfrutar dessa liberdade sem a tutela das tradições, sem a tutela
daquilo que nós recebemos dos nossos pais e sem a tutela de alguma religião. O convite que nós temos na nossa cultura é de que nós temos todos os recursos possíveis para criarmos a persona que nós somos, sem aquelas interações que os nossos pais e os pais da igreja talvez, ou os nossos antepassados, eles utilizaram. E ele vai dizer que essa crise de identidade, ela é justamente causada porque temos uma grande liberdade, mas nós não sabemos como usá-la. E por não sabermos como usá-la, vivemos uma identidade que é extremamente frágil, instável e que, vez por outra, ela precisa ser reafirmada pelas pessoas ou pelo nosso entorno. Você já parou para pensar que quando você posta uma foto, ou você faz alguma publicação no Instagram, no WhatsApp, ou em qualquer outro lugar, a tua ansiedade de ficar vendo quem curtiu, quem postou, quem visualizou, ela é enorme, simplesmente por um motivo simples. Porque dentro desse contexto de identidade frágil, que a nossa sociedade tem fomentado, nós sentimos uma necessidade enorme de reafirmação, de validação. E aí ele vai citar um outro problema enorme da qual a gente convive, que é justamente esse fato de nós vivermos uma subjetividade moral. E daqui eu já termino com essa aula de filosofia, porque eu não sou filósofo é o nosso pastor Leonardo lá. O que ele vai dizer sobre subjetividade moral? E aí vocês vão entender o quanto esse texto bíblico ele vai nos ajudar aqui. Ele vai dizer que nós, já que não temos mais a tutela da religião, a tutela de um pai e de uma mãe, para passar uma tradição, para que a gente nutra a nossa construção de identidade, nós somos convidados também, pela cultura e pela sociedade, a acreditar em algo que ele vai chamar de voz interior. Existe uma voz interior em nós, uma intuição. Eu não sei se vocês já viram aquelas pessoas que dizem, todo dia 1 de janeiro, né? Esse ano eu vou ouvir o meu coração. Esse ano eu vou me valorizar. Esse ano é ano de tudo que brota na minha mente eu praticar. Porque em alguma medida, meus irmãos, nós vivemos nessa sociedade que acredita de que nós nos bastamos, nós vamos nos satisfazer e a noção de bem ou mal, de certo ou errado, e todas as nossas decisões, elas podem ser mediadas por nós mesmos. Amo uma animação chamada Toy Story. Não sei se você gosta, mas no filme Toy Story 4, o Woody está passando por uma crise de identidade enorme, porque ele era o brinquedo preferido da Bonnie, agora ele não é mais. É um filme de criança, tá, gente? E aí ele tem um melhor amigo chamado Buzz Lightyear. E o Buzz Lightyear, em algum momento, ele tem que assumir a liderança dos brinquedos, e ele precisa tomar algumas decisões. E aí, de maneira muito cômica, a animação ela mostra o Buzz Lightyear apertando o brinquedo, o botão que ele fala como brinquedo, e ele fica, eu preciso escutar a minha voz interior. Aquilo ali é um retrato maravilhoso dessa subjetividade moral da qual nós vivemos. Nós estamos, meus irmãos, vez por outra, escutando essa voz interior, que de alguma maneira a gente acha que está escutando. E ouso dizer, chega alguns momentos que a gente até trata essa voz interior de maneira gospel. A gente acha que é o Espírito Santo. Não, é o Espírito que falou comigo aqui, e onde há o Espírito não há enganação, então eu vou decidir. Aí ele decide sem a conformidade da palavra, e aí de alguma maneira sofre as consequências, porque ele está igual o bonequinho do Buzz Lightyear, apertando uma voz automática da voz interior e achando que essa voz vai de alguma maneira o ensinar sobre o certo e errado, vai de alguma maneira fazer com que ele saia de si mesmo e encontre uma transcendência que não existe. É por isso que a gente precisa refletir sobre a nossa identidade. E hoje nós vamos ver aquilo que a gente vai chamar de ponto zero da nossa identidade urbana. Nós somos uma igreja que existe para honrar e servir a Deus. Esse é o tema, inclusive, da nossa mensagem. A igreja que honra e serve a Deus. Mas você deve estar se perguntando, pastor, você não se dedicou tanto para essa mensagem não? Porque
tanto texto no Novo Testamento que fala sobre igreja, e você me escolhe um texto do Antigo Testamento para falar sobre a igreja que honra e serve a Deus. O que o Antigo Testamento, o texto que nem igreja tinha naquela época, vai me ensinar sobre a igreja que honra e serve a Deus? É o que a gente vai ver, porque esse texto ele tem, meus irmãos, ele guarda consigo algumas lições extremamente maravilhosas. Em primeiro lugar, esse texto vai dizer que Josué, ele está chamando 3 grandes tribos aqui para serem abençoadas: Rúben, Gade e a meia tribo de Manassés. Só para você entender o contexto, aqui em Josué 22, a nação de Israel, elas já estão praticamente ali nos seus 98%, conquistando todas as terras prometidas por Deus, e eles já estão quase se estabelecendo na terra prometida. E as tribos de Gade, meia tribo de Manassés e a tribo de Rubem, elas foram muito importantes para a conquista da terra prometida, porque elas eram tribos militares. Os caras, eles eram da briga, eles eram da guerra. E nesse momento, a guerra havia acabado, a pirotecnia bélica já havia cessado, aquela adrenalina toda de vamos conquistar a terra, vamos morar naquilo que é nosso, minha casa, minha vida dada por Deus, já havia passado. E aí Josué para, com a poeira toda baixada, olha para essas tribos e fala: é hora de voltar para casa, mas eu preciso dar algumas lições aqui para vocês, antes de vocês voltarem para casa. Mas, meus irmãos, há uma questão muito bonita na história dessas 3 tribos. Se você voltar um pouquinho lá em Gênesis, você vai perceber que Rúben, ele é o filho mais velho de Jacó. Jacó teve 2 filhos, Rubem era o filho mais velho, portanto era aquele filho primogênito que deveria herdar a maior bênção e ser talvez o cabeça espiritual de todos os seus irmãos. Mas a história vai dizer que Rubem, ele cometeu alguns pecados que infelizmente custou a bênção da primogenitura. O primeiro pecado dele, ele infelizmente teve um romance com uma das esposas do seu pai. Foi um pecado leve, né, meus irmãos? Vamos combinar. Mas infelizmente ele cometeu esse pecado e ele perdeu a sua primogenitura, a bênção da primogenitura por causa disso. Um outro pecado que foi grave que ele cometeu foi negligenciar a segurança de José quando este estava numa cisterna. Ele estava numa cisterna, ele sabia que seus irmãos queriam matar José e mesmo assim ele negligenciou a segurança dos seus irmãos. Foi por isso que ele perdeu a sua primogenitura. Gade, por exemplo, nasceu num momento muito complexo da família. Jacó, ele teve 2 esposas, todo mundo sabe, Lia e Raquel, e Gade, ele foi meio que aquele filhão do meio que nasceu naquela rivalidade de Lia e Raquel, e é tanto que quando o pai dele vai o abençoar, ele diz: filho, você vai ser um grande militar. O seu nome inclusive vai ser tropa, mas eu tenho algo a te dizer. Da mesma forma que você vai atacar as pessoas, você vai ser muito perseguido. E Manassés, todo mundo sabe que Manassés é um dos filhos de José, o primogênito de José, que achou que iria receber a maior parte da bênção de Jacó e não recebeu. Quem recebeu foi Efraim. A grande questão, meus irmãos, que eu estou dando esse contexto histórico, para vocês entenderem que esses 3 caras, essas 3 tribos, elas são compostas de pessoas reais, de histórias reais, de contextos reais, de pessoas que erraram, pecaram contra o Senhor, mas em alguma medida os seus descendentes, eles também foram encontrados com o Senhor. E talvez aqui já reside a nossa primeira aplicação eclesiológica que a gente precisa fazer a respeito de identidade urbana, de como uma igreja, ela precisa ser urbana e também entender que ela é igreja. Igreja, meus irmãos, é composta por pessoas reais, por histórias reais, por contextos reais. Igreja não é um projeto humano bem fundamentado, organizado, bem calculado, que vai ser bem sucedido e bem executado. Igreja não nasceu para ser uma empresa unicórnio. Igreja não nasceu para ser uma big tech que vai estourar e depois ela vai ser muito bem reconhecida. Pelo contrário, igreja é um amontoado de gente que foi encontrada por Cristo e teve as suas histórias
reais, os seus contextos reais, redimidos por um Cristo que é tão real quanto o jornal que vai sair amanhã. É por isso, meus irmãos, que ao olhar para Rubem, ao olhar para Gade e ao olhar para a tribo de Manassés, a gente precisa entender que de alguma maneira eles refletem o que é a igreja. Igreja é composta de pessoas reais. Isso já nos dá uma boa dose de senso do divino que a gente precisa ter com as nossas expectativas a respeito da igreja. Às vezes a gente deposita na igreja uma expectativa extremamente alta, quando na verdade ela é composta por pessoas reais, por contextos reais e por histórias reais. Mas o texto vai dizer que esses 3 representantes dessas tribos, a tribo de Rubem, Gade e a meia tribo de Manassés, eles vão receber a bênção de Josué e também esse convite para voltar para casa. Mas me chama muita atenção, porque antes de abençoá-los, Josué vai dizer que eles fizeram tudo o que Moisés, servo do Senhor, ordenou, durante muito tempo, e até hoje eles não abandonaram os seus irmãos, o verso 3, mas cumpriram a missão que o Senhor, o seu Deus, lhes entregou. E aqui, meus irmãos, nessa declaração de Josué, reside uma outra lição maravilhosa para nós. Se Rubem, Gade e Manassés, eles tivessem que responder à pergunta, quem sou eu? Seria muito melhor respondida por 2 perguntas, a quem estou obedecendo e a quem eu sou leal. Essa pergunta, quem sou eu? Em alguma medida, às vezes ela nos atordoa, ela nos perturba, mas dentro na nossa caminhada com Deus, a nossa identidade, ela é muito melhor respondida por quem eu estou obedecendo e a quem eu estou me submetendo. Porque enquanto o mundo está vivendo uma identidade frágil, instável e de alguma maneira sendo modelada e administrada por eles mesmos, nós, meus irmãos, temos um testemunho maravilhoso de entendermos que a grande pergunta, quem sou eu? Ela pode ser muito bem respondida. A quem eu estou me submetendo? A quem eu estou obedecendo? A quem eu estou sendo leal? Porque a identidade de Rubem, Gade e a meia tribo de Manassés, ela está sendo muito bem exposta dessa forma. Vocês fizeram tudo o que o Senhor lhes ordenou e vocês não abandonaram os seus irmãos. Para continuar, esse texto, ele vai dizer que Gade, Rubem e Manassés, eles receberam de Josué uma ordem extremamente expressa. Agora que o Senhor seu Deus já concedeu descanso aos seus irmãos israelitas, como ele já tinha prometido, voltem para suas casas. E aí eu preciso explicar uma coisa extremamente interessante aqui. Quando Josué disse isso para essas tribos, eles estavam justamente no lugar que Deus naquele momento havia instituído como adoração a Deus, que era uma região chamada Siló. Era onde a arca do Senhor naquele momento estava reunida e onde eles deveriam adorar ao Senhor. E as terras de Rubem, Gade e a meia tribo de Manassés, elas eram muito distantes de Siló. E eles tinham que cruzar principalmente o rio Jordão para chegar nas suas casas. Mas a ordem de Josué é: vocês fizeram tudo como Deus ordenou e agora eu quero que vocês voltem para suas casas. E aqui, meus irmãos, reside uma coisa, ou uma lição extremamente maravilhosa para nós. Porque esse voltar para suas casas é justamente um chamado para a ordinariedade da vida. Em alguma medida, Josué está olhando para essas tribos e dizendo: vocês caminharam com Deus e com seus irmãos na guerra, na extraordinariedade da guerra, na pirotecnia da guerra, nas emoções à flor da pele da guerra. Agora vocês vão caminhar com Deus e com o Deus de seus irmãos na ordinariedade da vida, na simplicidade de estar
dentro de suas casas, na normalidade de suas tendas. E meus irmãos, somos chamados para sermos igreja, não somente quando a igreja está reunida aqui, não somente quando a gente chega aqui às 10:30 da manhã, aos domingos, e de alguma maneira estamos aqui postos com os nossos irmãos, dando paz do Senhor, graça e paz, dizendo que Jesus é bom e o diabo não presta, mas nós somos chamados para a ordinariedade da vida, nós refletirmos esse Deus a quem nós servimos. Ser igreja não é uma realidade dominical, ser igreja também não é uma realidade semanal. Ser igreja é aquilo quem nós somos, é aquilo que de quem de alguma maneira faz parte do nosso ser. Ser igreja, meus irmãos, esse chamado para ser igreja é um chamado que nós devemos seguir nas segundas-feiras, nas terças-feiras, nas quartas-feiras, no momento em que nós estivermos diante do nosso trabalho, no momento em que nós estivermos diante das realidades da vida que são postas como histórias reais e como contextos reais. Esse é o chamado da qual Josué convocou essas 3 tribos. Mas não somente isso, meus irmãos, o texto vai dizer que Josué, ciente de que Siló era longe da terra da qual eles morariam, porque só para vocês terem uma ideia, eles deveriam cruzar o Rio Jordão, e a depender do caminho em que eles fariam, eles deveriam andar ou peregrinar mais de 60 a 100 quilômetros para chegar na terra de adoração. Josué vai dizer: mas guardem fielmente o mandamento e a lei que Moisés, servo do Senhor, lhe deu para amar o Senhor. É importante que Moisés, ou melhor, Josué, ele cita esse mas aqui. E eu sei que você sabe que esse mas é uma conjunção adversativa, contrária, opositiva. E toda vez que a gente usa essa conjunção, é justamente porque alguma coisa que foi dita antes e algo que vai ser dito agora, eles estão meio que em oposição. Então, em outras palavras, Josué está dizendo assim: eu sei que vocês moram longe, eu sei que vocês estão lá do outro lado do rio, mas o mandamento do Senhor, ele precisa ser guardado. Essa forma como vocês estão se identificando aqui na guerra, como alguém que obedece a Deus, e como alguém que é leal ao Senhor, ela precisa invadir e fazer parte da ordinariedade da vida de vocês. Meus irmãos, essa também é uma aplicação prática para as nossas vidas em relação àquilo que nós fazemos, porque quando a gente fala que nós devemos ser igreja, justamente fora desses contextos aqui, eu tenho a impressão que o mundo gospel, ele assimilou isso mais ou menos assim: eu tenho que ser igreja então durante a semana, então eu vou fechar minha cara no meu trabalho. As pessoas vão vir me dar bom dia, eu vou dar paz do Senhor. As pessoas, elas vão falar de futebol, eu vou falar: não, isso aí é coisa da carne, isso aí é coisa de baixo, eu estou pensando nas coisas que são do alto. Não, meus irmãos, esse não é o chamado. Ser igreja talvez não seja isso. Ser igreja, na visão de Josué e na visão do testemunho bíblico integral, é você entender, eu e você entendermos, que essa realidade que nos circunda, essa realidade da qual foi posta para que nós administremos e nós participemos, existe nela uma dimensão espiritual, existe nela uma dimensão eterna, que de alguma maneira Deus e os decretos e a providência divina dele faz parte. A gente precisa entender, meus irmãos, que existe eternidade nos nossos trabalhos, e não é alguns trabalhos, são todos os trabalhos. Existe eternidade no trabalho que os motoristas de aplicativo, eles desempenham nessa cidade. Existe eternidade no trabalho que os vendedores fazem nessa cidade. Existe eternidade no trabalho que o professor presta, no trabalho que o cabeleireiro presta, no trabalho que o engenheiro presta. Existe eternidade em todos os trabalhos, meus irmãos.
Alguns sabem aqui que eu estou fazendo uma transição de carreira. Sempre trabalhei em 3 escolas, meus irmãos. Sempre fui aquele Július. Trabalhei de manhã numa escola, à tarde em outra e à noite em outra. E o corpo não está mais aguentando dar praticamente 12, 13, 14 aulas por dia, como eu sempre dei. E eu tenho trabalhado na área da minha irmã comercial, trabalhado à tarde numa escola e reduzi bastante as minhas aulas. Existe, meus irmãos, uma perspectiva espiritual nos nossos trabalhos. Não é só o seu patrão que está olhando você trabalhar. Existe o patrão de todos os patrões. Aquele que de alguma maneira é glorificado por aquilo que você faz, seja no seu trabalho, nas relações que você desenvolve, e nós precisamos ter essa perspectiva. Quando Josué olha para os seus conterrâneos e fala: vocês vão para muito longe, eu sei que vocês vão lá para o outro lado do rio, mas cumpram o mandamento do Senhor. Ele está deixando uma coisa muito bem clara: Deus cabe profundamente no teu dia a dia. Deus cabe profundamente na tua rotina maluca. Deus cabe profundamente no momento em que você estiver disciplinando teus filhos, no momento em que você está interagindo com o seu cônjuge. E não dá, meus irmãos, para a gente fragmentar esse tipo de vida. Continuando, o texto vai dizer que Josué, ele vai dizer algo maravilhoso agora no verso 5. Ele vai dizer que vocês vão guardar fielmente o mandamento que Deus lhe deu de amar o Senhor, de andar em todos os seus caminhos, de obedecer aos seus mandamentos, apegar-se a Ele e aí, enfim, servi-lo de todo o coração. E eu gostaria de me ater a essa palavra que o Josué vai dizer: olha, vocês devem servir a Deus de todo o coração, porque ela tem uma perspectiva maravilhosa aqui para nós, meus irmãos. O texto está dizendo que a gente deve servir a Deus de todo o coração. No hebraico, a palavra que ele está utilizando aqui é uma palavra que se chama lavod. Essa palavra, ela não tem apenas a ideia de uma tarefa por tarefa. Essa é uma palavra que os hebreus utilizavam para falar sobre adoração a Deus. Toda tarefa que era feita por Deus e para Deus, eles utilizavam essa palavra lavod. Lavod era utilizada quando os sacerdotes, eles iam servir no templo. E no Novo Testamento, quando ela foi traduzida para serviço, ela foi traduzida justamente com uma palavra chamada latreu no grego, que significava adoração. E meus irmãos, isso mexeu comigo, porque em Romanos 1, quando o apóstolo Paulo está falando para a igreja de Roma, do quanto ele orava para esse povo, ele vai dizer, se eu não me engano, lá nos versos 8 ou 9, que o Deus a quem sirvo, a quem latreu de todo o coração, me é testemunha do quanto eu oro por vocês. Em outras palavras, o apóstolo Paulo está falando: o Deus que eu sirvo, mas não é um serviço pelo serviço, é um serviço de adoração, é um serviço de prestação de culto, de dedicação ao Senhor, que eu sirvo de todo o meu ser. Ele me é testemunha. E é por isso, meus irmãos, que nós estamos usando esse texto, porque Josué, ele está dizendo uma coisa maravilhosa para esse povo aqui: Rubem, Gade e a meia tribo de Manassés, eu sei que nós estamos num ambiente aqui da adoração. Eu sei que Siló é o lugar que Deus disse para nós: olha, vamos fazer culto aqui. E eu sei que vocês estão voltando para a casa de vocês, e ela é longe. Vocês vão voltar para a rotina de vocês. Mas o mandamento de Deus, ele é simples: sirvam a Deus, dediquem-se ao Senhor, prestem culto ao Senhor através do seu dia a dia. E não façam isso de qualquer maneira, façam isso de todo o coração. Meus irmãos, é por isso que a Igreja Batista Urbana de Tatuapé, ela existe. Ela existe para honrar e servir a Deus. E esse servir, meus irmãos, não é um trabalho pelo trabalho. Ele é um serviço que se presta na ordinariedade da vida, dentro dessa profunda eternidade que existe na criação. Mas ele é um serviço dedicado ao Senhor, e ele é culto
ao Senhor. Esses dias estava ouvindo uma mensagem de um dos poucos pastores que ouço, chamado Ricardo Bitum. E ele disse algo maravilhoso na mensagem que ele estava pregando: se não há culto na vida, não haverá vida no culto. O que Josué está ensinando para nós aqui, sobre ser uma igreja que honra e serve a Deus, é de que nós precisamos entender de que prestação de culto, dedicação ao Senhor, não acontece somente aos domingos, acontece numa vida inteira. No momento que você está vivendo a conjugalidade com a sua esposa, você está servindo a um Deus Todo-Poderoso, dedicando tudo que você está fazendo a Ele, para Ele e por Ele. Nós precisamos entender, meus irmãos, de que ser igreja, ser uma igreja que honra e serve a Deus, é não perder a perspectiva de que tudo que nós fazemos, todo o nosso comportamento, em alguma medida, ele é lavouria ao Senhor, ele é prestação de culto ao Senhor, é dedicação ao Senhor. E a pergunta que fica é extremamente simples: será que nós vivemos uma vida fragmentada, da qual não há culto nessa vida? Será que em alguma medida estamos servindo a nós mesmos quando interagimos com os nossos cônjuges? Será que em alguma medida estamos servindo a nós mesmos enquanto trabalhamos, enquanto passamos um cartão, enquanto nós consumimos, enquanto administramos a nossa vida financeira? Ou será que em alguma medida nós entendemos isso que Josué está dizendo e estamos servindo ao Senhor? Esse, meus irmãos, é o cerne, é o ponto zero da coisa que de alguma maneira nós precisamos entender. Mas esse servir ao Senhor e com todo o nosso ser, ele tem uma outra perspectiva. Josué deixou muito bem claro para esse povo de que o centro da adoração era em Siló, repetindo, e de que eles iriam para um lugar muito longe, eles iriam morar muito longe, iriam fazer fronteira com inimigos, com pessoas que de alguma maneira professavam sobre um Deus falso, e dessa forma eles deveriam viver uma vida, da qual esse modo de vida, ele precisaria ser culto ao Senhor, por um motivo bem simples, porque ele sabia do potencial que essas tribos iriam enfrentar, de ao invés de influenciar as outras nações, de serem influenciados. Ao invés de devotar a sua vida somente a Deus, de pegar um santinho ali, de pegar um outro Deus ali, uma outra imagem aqui, e relativizar a sua vida e o seu relacionamento com o Senhor. E meus irmãos, cai para nós, é o que vai acontecer nos outros capítulos, não somente de Josué, mas nos capítulos de Juízes. Você vai entender o declínio das tribos de Israel nos capítulos de Juízes. Em outras palavras, Josué estava deixando muito bem claro para aquele povo: vocês estão indo para uma terra longe, vocês vão morar lá, mas vocês precisam cumprir o mandamento do Senhor, porque existir para honrar e servir a Deus não é uma realidade em que a gente pode relativizar. Em outras palavras, meus irmãos, como essa série ela tem um foco eclesiológico, um foco de falar sobre o que é ser igreja, eu preciso deixar muito bem claro para você que a Igreja Batista Urbana, ela existe para honrar e servir a Deus, não honrar e servir as nossas sensibilidades idolátricas, não honrar e servir as nossas afeições, as nossas vontades. Na Igreja Batista Urbana, visto que a nossa declaração de missão, ela diz que existimos para honrar e servir a Deus, e servir tem uma perspectiva eterna e de prestação de culto ao Senhor, eu preciso dizer para você que a vontade do pastor líder, ela não pode prevalecer na Igreja Batista Urbana. A vontade dos seus presbíteros, a vontade às vezes egocêntrica, não somente dos presbíteros, do pastor líder ou da própria assembleia, ela vai prevalecer. Porque se existimos para honrar e servir a Deus, precisamos nos conformar à vontade de Deus no que tange a ser igreja. A Igreja Batista Urbana de Tatuapé, meus irmãos, não tem dono. A Igreja Batista Urbana de Tatuapé,
não tem famílias que de alguma maneira controlam a igreja e regem tudo que vai acontecer na igreja. Na igreja batista urbana não tem voz alta quem paga mais. Graças a Deus eu nem sei quem está pagando mais aqui. Porque, meus irmãos, se é o nosso compromisso é de honrar e servir a Deus, se um dia cairmos nesses pecados comunitários, seremos cínicos em relação à nossa declaração de missão. Seremos hipócritas em relação àquilo que acreditamos. É por isso, meus irmãos, que mesmo longe, mesmo do outro lado do rio, mesmo ainda numa realidade em que nós nos encontramos, de termos corpos corruptíveis, de sermos propensos a errar, está aqui algo que nos protege: sermos uma igreja que honra e serve a Deus. Se a Igreja Batista Urbana honra e serve a Deus, nós não vamos nos submeter a qualquer modelo de crescimento, a qualquer vento de novidade, a qualquer trend que sai no momento. Eu vou falar isso com muito carinho, e eu espero não ofender as sensibilidades aí que existe do mundão evangélico brasileiro, mas existem algumas igrejas que eu gostaria de dizer que carinhosamente elas parecem aqueles Frankenstein, sabe? Uma colcha de retalho, um braço de um jeito denominacional, uma mão de outro jeito denominacional, o coração é de um jeito, o fígado é de outro, porque infelizmente, meus irmãos, eles caíram no erro de sambar como a música toca, de se submeter aos modelos que a gente tem hoje de crescimento. São comunidades que infelizmente são viciadas em novidade. E, meus irmãos, se somos comprometidos em honrar e servir a Deus, a gente precisa entender de que se Deus, Ele é a nossa causa última, a grande cabeça nessa cadeia do ser, a nossa identidade, ela está muito bem fundamentada. Por isso que depois de 21 meses de plantação, nós estamos sendo expostos e ofendidos graciosamente com essa verdade. Porque o meu coração de plantador e o teu coração de uma pessoa que está dentro de uma igreja, que está em fase de plantação, às vezes vai ser enganado pela nossa concupiscência da carne, a projetar essa comunidade para ser aquilo que nós queremos. Mas se somos comprometidos em honrar e servir a Deus, a Igreja Batista Urbana, ela não vai se parecer com aquilo que eu gosto, ou com aquilo que eu quero. A gente vai abraçar, não o dano, mas a graça de saber que os ventos do Espírito, eles sopram, e de alguma maneira, esse local, ele vai se transformar, e ele vai se desenvolver com aquilo que Deus, Ele quer. Meus irmãos, uma das coisas que às vezes nós, graciosamente, reconhecemos no presbitério, que nem nos nossos melhores sonhos, a Igreja Batista Urbana de Tatuapé, ela seria o que ela é hoje. Nem nos nossos melhores sonhos, nós estaríamos acolhendo as famílias que nós estamos acolhendo. Nem nos nossos melhores sonhos, as coisas que acontecem aqui, na qualidade que acontecem aqui, os pastores que foram separados por vocês, eu não sonhava com isso. E isso é maravilhoso. Porque tudo que está acontecendo aqui, graças a Deus, tem sido modelado, administrado pelos ventos do Espírito. E, meus irmãos, nós precisamos, em alguma medida, se submetermos aos auspícios e às vontades do nosso Deus. Para terminar, caminhando para o final, esse ponto zero da nossa missão, honrar e servir a Deus, é aquilo que vai nortear o que está acontecendo nessa igreja. Mas eu preciso dizer uma coisa, e eu preciso ser muito sincero para você, diante dessa mensagem. Nós somos uma igreja que honra e serve a Deus, mas o nosso modelo último de honrar e servir a Deus não é Josué, não é Rubem, Gade ou Manassés. Porque essas tribos, infelizmente, elas vão falhar em honrar e servir a Deus
e vão honrar e servir outros deuses, outros ventos de doutrina. O nosso modelo maior, meus irmãos, é o próprio Filho de Deus. Jesus, em João, no capítulo 4, verso 34, vai dizer que a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade daquele que me enviou a realizar essas obras. Esse é o nosso modelo de serviço. Em João, no capítulo 17, o nosso Cristo, naquela última ceia, depois de tudo que aconteceu naquele movimento antes da sua paixão, ao orar pelos discípulos, ele vai dizer algo maravilhoso: eu te glorifiquei na terra, consumando a glória que me confiaste para fazer. Jesus é o nosso modelo de serviço, é o nosso modelo de honrar a Deus, meus irmãos, porque ele começou bem e ele terminou bem. Ele foi até o fim. Jesus, ele mesmo disse: Pai, eu vou até o fim, eu vou amá-los até o fim. É por isso que somos uma igreja assim, que honra e serve a Deus. Mas o nosso modelo, meus irmãos, é o próprio Cristo, é o próprio Filho de Deus, porque ele foi até o fim, ele amou, ele não abandonou aqueles que Deus os dera, e ao mesmo tempo, ele honrou o Pai em tudo que ele fez. É por isso, meus irmãos, que hoje nós vamos começar nessa série um movimento um tanto quanto diferente. Quando nós vamos terminar uma mensagem aqui na Igreja Batista Urbana, eu oro ao Senhor, mas hoje eu gostaria de que vocês fizessem essa oração. Visto que estamos numa série eclesiológica, faz sentido que nós, juntos, oremos ao Senhor para encarnarmos essa primeira verdade, sermos uma igreja que honra e serve a Deus, não somente no contexto dominical, mas num contexto de toda a nossa vida, de todo o nosso ser. E aqui vai a última aplicação dessa mensagem, porque o texto vai dizer que nós devemos servir a Deus de todo o coração. A palavra no hebraico que Josué utiliza é justamente no meu espírito. Tudo que existe em mim, tudo que de alguma maneira faz parte da minha identidade e do meu ser, está a serviço desse Deus. Isso é maravilhoso, meus irmãos. Não fomos chamados para uma vida fragmentada, fomos chamados para um serviço integral. É por isso que precisamos entender que há culto na vida e precisa haver vida no culto. Tudo que nós fazemos, nós estamos servindo ao Senhor. A igreja que honra e serve a Deus não é um chamado para um ser ativista. Pelo contrário, é uma chamada para um relacionamento solene, um relacionamento transcendental, da qual eu, como criação e corregente dessa criação, entendo de que tudo que eu faço, tudo que eu penso, todas as minhas interações, em alguma medida, elas servem a Deus. Eu vim de um contexto, meus irmãos, para terminar, em que batia na adolescência, a gente começava a ficar meio chateado na igreja, porque a gente queria descobrir o nosso chamado. Zezé não está aqui, não me deixa mentir. A gente passou por aquela crise, né? Qual é o meu chamado? Eu ficava me perguntando na adolescência. Eu não sei cantar que nem o Zezé e a Samira, a gente era da mesma igreja. Qual que é o meu chamado? Aí, numa certa feita na adolescência, eu fui tocar teclado, numa banda chamada Remidos. Um desastre. Entendi que o teclado não era o meu chamado. Aí passou umas feitas, um senhorzinho na minha igreja lá, muito crente, muito abençoado, tinha uma banda lá maravilhosa, me deu um trompete, um trombone, ele falou: agora você vai tocar trombone de harmonia. Entendi que também um trombone de harmonia não era o meu chamado. Aí um amigo muito querido até hoje, chamado Adriano, falou: João, agora chegou o seu momento, rapaz, você vai tocar flauta transversal, agora você vai descobrir o teu chamado, homem. Aí eu fui tocar flauta transversal, na primeira música da banda Adoração, já passaram por uma jovem maravilhosa chamada Thalita, porque não era o meu chamado tocar flauta transversal. Como eu queria ter ouvido esse tipo de coisa, de que a minha vida inteira é um chamado de dedicação ao Senhor.
como eu queria ter entendido, meus irmãos, já na adolescência, de que ao respeitar os meus pais, eu já estava prestando culto ao Senhor. Ao respeitar uma menina ou um garoto da qual eu me relacionava na escola, eu já estava prestando culto ao Senhor. Ao estudar as matérias de filosofia, português, matemática, física, eu já estava prestando um culto ao Senhor. Talvez essa angústia de achar que eu precisava fazer alguma coisa no culto de domingo, ela seria muito mais acalentada. Você está diante de um mundo, meu irmão, em que você precisa servir a Deus. A Igreja Batista Urbana não está te chamando para ser um ativista dentro da igreja, te dar uma camisa de voluntário e falar, vai servir a Deus, porque o nosso maior objetivo é de ver você servindo a Deus, servindo as pessoas com quem você se relaciona, servindo a Deus, servindo e administrando bem os recursos que Deus te dá. Quando nós entendermos isso, meus irmãos, seremos uma igreja que honra e serve a Deus. Baixe sua cabeça, vamos orar ao Senhor. Pai, nós te glorificamos nessa manhã, nós te bendizemos, ó Deus, porque o Senhor nos chamou para uma maravilhosa graça que não somente invadiu o nosso passado, não somente redimiu as nossas histórias complicadas, como a de Rubem, como a de Gade, como a de Manassés, mas que está aí para nortear o nosso presente. Nos ajuda a entender, Deus, que prestamos um culto ao Senhor diante da nossa vida, quando sentimos o cheiro da segunda-feira, quando o amargo dos nossos trabalhos bate no nosso paladar. Nos ajuda a entender, Senhor, que prestamos um culto santo ao Senhor quando interagimos com as pessoas com quem nós amamos. Nos segura, Deus. Redime, Deus amado, o nosso comportamento, redime o nosso olhar, redime o nosso falar, Pai. Que de alguma maneira, Deus, nós entendamos nessa manhã que somos uma igreja que honra e serve a Deus, não somente nesse contexto dominical, mas quando vivemos essa vida que nos foi posta debaixo do sol. Essa é a nossa oração, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém.